gente fala do texto, vê ali que o homem ele é criado por Deus, né? Então é preciso, a gente conversou e falou sobre essa necessidade de se compreender o lugar do homem, o lugar de Deus, né? Dentro daquela lógica a gente fala do teocentrismo, do antropocentrismo, né? Quem está no centro de todas as coisas, que é Deus, e nós, enquanto humanos, nós somos seus adoradores, né? Então, enquanto adoradores, estamos submetidos à vontade de Deus e ao querer de Deus. E aí a gente pôde perceber ali naquela leitura que dali a gente depreende algumas informações importantes. E dessas informações importantes, quando se trata do ser humano, a gente percebe que dentro do projeto de Deus, né, o projeto que Deus tem para o homem, é um projeto de relacionamentos. Né, um projeto relacional, está relacionado a esta ideia de termos relacionamento. E ali a gente viu que está estabelecido um relacionamento com Deus, não é? Então a gente tem um relacionamento do homem com Deus, então o homem se relaciona com Deus, né? Além de se relacionar com Deus, o homem se relaciona consigo mesmo, né? Então a gente tem essa nossa relação conosco mesmo, a gente tem a relação com o outro, né? Então esse relacionamento com o outro e o relacionamento com a natureza. Então a gente pode perceber ali que existem 4 dimensões dentro do projeto de Deus: essa relação com Deus, essa relação consigo mesmo, essa relação com o próximo e essa relação com a natureza. Tá? Então, essas 4 relações vai permear a vida humana. Né? Então, a vida humana ela está fundamentada a partir da Bíblia em relacionamentos. Então, isso é fundamental, a gente compreender que a vida humana está baseada a partir da Bíblia em relacionamentos. Relacionamento esse, o relacionamento nosso com Deus. E é interessante porque a gente percebe que o escritor vai dizer que Deus viu que o homem estava sozinho, então o próprio Deus entende essa dimensão e essa importância do relacionamento com o outro, né? Então, a gente falou aqui sobre o relato da criação de Eva, personificando muito para a gente, muito mais do que apenas termos um olhar, né, de falar do casamento. Ali tem uma questão mais profunda, que é essa relação entre seres humanos. Né? Então, Deus cria Eva a partir da costela de Adão. Então, isso denota para a gente que nós, seres humanos, nós, de certa forma, pertencemos um ao outro, no sentido de completarmos aquilo que a gente chama de humanidade. Se Deus é uma trindade, nós somos uma humanidade. Né? Então, personifica esta nossa humanidade, essa percepção de que Deus cria seres humanos diferentes. Né? Então, a diferença ela é importante demais. Eva e Adão têm as suas diferenças, né? Têm as suas particularidades, né? Tem aquilo que os une, que é a humanidade. Né? Ambos são humanos, mas têm uma série de particularidades. E essas particularidades elas estão todas submetidas a este relacionamento entre eles, que deste relacionamento entre humanos, a gente vai ter uma questão que só Deus pode gerar, que é a vida. Né? Então, a vida é gerada a partir desta relação. Então, a relação humana é uma relação de gerar vida. Né? Não só o gerar a vida literalmente, como gerar a vida no outro. A gente tem essa incumbência de gerar a vida no outro. A partir de quê? A partir da construção, né, dessa reconciliação do homem com Deus. Então, a gente percebe esta questão relacional muito, muito presa. E quando a gente vai lá para Colossenses, a gente vai ver quando Paulo, né, num grande texto, para mim, um dos textos mais brilhantes, escrito por Paulo, né, que é o texto lá de Colossenses, no capítulo 1, quando ele vai falar... Vamos fazer a leitura, deixa eu pegar aqui a Bíblia, para a gente ler esse texto, que eu acho ele de uma importância fundamental. Colossenses, capítulo 1. Deixa eu colocar isso. Colossenses 1, a partir do versículo 13. Só...
Isso, a partir do versículo 13. Né, o que ele diz, ele vai dizer assim, ó, Deus Pai nos retirou do reino das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, trono, soberania, principado, autoridade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para ser o primeiro em tudo, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude total, e que por meio dele e para ele todos os seres se reconciliassem, tanto os da terra quanto os dos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, repara que ele vai falar aqui para a gente, a partir do versículo 19, que é uma grande evocação, né? Um grande louvor a Cristo, aquilo que ele é. Então, Paulo vai falar dessa importância do que Cristo fez, e ele, num dado momento, ele vai falar, no versículo 19, foi do agrado de Deus que nele habitasse todas as coisas, que por meio dele e para que todos os seres se reconciliassem, tanto os da terra quanto os dos céus, estabelecendo a paz mediante o sangue derramado na cruz. Por que isso? Porque o pecado, a queda, ela estabelece uma situação de conflito. Né? A queda estabelece, ela gera uma ruptura. Né? A queda é a ruptura. E esta ruptura é a ruptura de quê? É a ruptura do homem com Deus, é a ruptura do homem com o próximo, é a ruptura do homem consigo mesmo e a ruptura do homem com a natureza. Né? Então, aqui Paulo vai dizer, esta ruptura, né, esta situação de conflito que é estabelecido a partir da queda, né, que a gente tem um conflito, o homem agora está em conflito com Deus, está em conflito consigo mesmo, está em conflito com o próximo, está em conflito com a natureza. Esses conflitos, eles são dissipados com a cruz. Ele vai dizer aqui que, através do sangue de Jesus Cristo, todas as coisas são reconciliadas e a paz é estabelecida. Né? Então, a cruz de Cristo, tem um pastor amigo meu que ele diz que a cruz é o equilíbrio do universo. Se o universo se mantém em equilíbrio, esse equilíbrio ele é mantido através da cruz. Porque se a situação de queda, do homem em queda, é uma situação de conflito, de guerra, então é a situação do caos. Concorda comigo? Que estabelece, né, lá o que o Hobbes vai falar da guerra generalizada. Na guerra generalizada, o homem virou o lobo do homem. Né? Então, estabelece o conflito. E este conflito, ele só é dirimido, né? Esse conflito ele só tem o seu fim com a cruz de Cristo. Então, a cruz, toda situação, o pecado estabelece uma situação de caos, enquanto a cruz estabelece uma situação de cosmo, que a gente chama na filosofia de cosmo, ou a questão do equilíbrio. Né? O que é o cosmo? O cosmo é a harmonia, é o equilíbrio. Ele é o conflito do caos. Né? Então, a cruz de Cristo estabelece o cosmo, estabelece o equilíbrio. Então, ela estabelece a paz. Então, é preciso entender o Evangelho, e aí eu vou dar a palavra para vocês. É preciso entender que a cruz, ela atinge uma dimensão total. Quando a gente fala dessa dimensão total, do que a gente está falando? Dessa dimensão total relacional. O homem com Deus, o homem consigo, o homem com o próximo e o homem com a natureza. Então, a cruz estabelece de volta, ela reconcilia todas essas coisas. Né? Quando ele vai dizer assim, através do sangue de Jesus, é estabelecida a paz e há uma reconciliação de todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Esses conflitos que foram estabelecidos a partir da queda. Então, é preciso, quando o nosso olhar para o homem, é preciso ser um olhar holístico, ser um olhar integral, aonde a gente não visualize o homem a partir de uma dimensão única, e sim de uma dimensão holística. E aí é isso que o texto ele vai estar tratando, e eu quero ouvir vocês a respeito das impressões de vocês sobre este pequeno texto. Vou botar o microfone aqui no meio, não sei se ele vai conseguir captar de todo mundo falando. Né? Alguém quer começar falando? Ou vocês estão... Oi? Vocês estão com vergonha.
Oi? Vamos lá, então. Eu sei que fica com... Rapaz, será que a gente botar aqui ele vai captar legal o som do pessoal que aí coloca aqui? Não? Então, quem é que gosta de falar? Juliana? Então toma, Juliana. Quem quer começar? Sem pressão. Vai, Juliana, vai. Sem pressão. Juliana, acabou, Juliana, vai. Vamos. Eu começo. É, uma coisa que a gente estava comentando aqui, que o pecado ele atinge o homem, ele derruba o homem em todas as áreas da vida dele. Então, faz sentido Deus criar a solução que atinja todas as áreas do homem, não só a área espiritual, que é o que o texto vem dizendo. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é que ele fala sobre isso, né? Que a gente tem que atingir o homem em todas as áreas e tal. Ele não diz como, né? E a gente costuma ver isso só através da pregação, das pregações em cada culto. E uma coisa que a gente ficou questionando é como realmente colocar isso em prática, entendeu? Aqui a gente tem algumas atividades, mas de repente outras denominações não têm, de repente, o espaço para isso ou membros aptos para isso, então eles teriam que se adaptar nesse sentido para alcançar. Como? Sim, eles teriam que pensar neles, na situação pessoal, na capacidade pessoal, no desenvolvimento pessoal e aplicar isso a cada área do homem. Porque, de repente, nem toda igreja vai ter aula de arte marcial como aqui, ou um seminário, por exemplo. De repente, é através da área, sei lá, de um postinho de saúde dentro da igreja, por exemplo, ou alguma outra coisa. Então, que o evangelho tem que tocar o homem por completo, isso é fato, é claro. Se uma parte do corpo de Cristo não entende isso, eu acho que claramente se explica dessa forma. O pecado atinge o homem por completo, então a solução vai atingir o homem por completo, não só a parte espiritual. Mas eu acho que é importante cada denominação ou cada indivíduo olhar para si e entender, cara, como que eu posso fazer isso? Se eu não tenho condição de fazer como fulano, beltrano, ciclano, olha para si e tenta colocar isso em prática. Uma coisa que a gente pontua, por exemplo, a Ju é fotógrafa. Quer falar sobre essa parte? Uma coisa que a gente pontuou é que quando a gente fala de pregar o evangelho, do evangelho social, socioeconômico, quando a gente trata sociocultural, quando a gente trata dessas questões, existem áreas que elas são, entre aspas, vitais para a vida do ser humano e são óbvias. Como, por exemplo, se a gente olha para o nosso corpo, a gente cuida do nosso coração, a gente cuida da nossa mente, a gente cuida dos nossos músculos. Mas, às vezes, a gente esquece um dedinho do pé, que está ali no fundo, que está ali no final. Mas pode te matar. Se você tiver uma doença no dedinho do seu pé e você não tratar, isso pode te matar. E aí ele ia falar do meu exemplo. Eu, por muito tempo, atuei na área da educação e como fotógrafa. Só que eu sabia que eu não ia conseguir segurar por muito tempo, porque são duas áreas totalmente diferentes, uma hora eu ia ter que escolher. E quando chegou esse momento de escolher, eu fiquei mal, eu fiquei em crise porque eu pensei assim, a educação em si, ela já é um ministério. É óbvio que eu estou cuidando das pessoas, eu estou cuidando da educação das pessoas, seja onde for. Na educação pública, na educação privada, infantil, adolescente, eu estou pregando o evangelho cuidando das pessoas. E na fotografia, não. Como que eu estou cuidando dessa integralidade da pessoa enquanto eu estou tirando foto, que é algo que pode ser algo fútil? E o que a gente estava discutindo aqui é isso. Ele, inclusive, que citou esse ponto de vista. A fotografia, para uma mulher que tem autoestima baixa, pode tratar essa questão. E a sua autoestima não é tão importante quanto a sua necessidade de estudo e a sua necessidade de se alimentar, porque de que adianta você ser uma pessoa super estudada, uma pessoa com uma renda maravilhosa, então você não passa necessidade nenhuma, mas sua autoestima é uma droga. Então, na sua
causa várias coisas e, na sua integralidade, você está doente. Então, a gente queria chamar atenção para essas coisas. Outro exemplo que o Douglas citou foi... Qual é? Que a Tati dá aula. Artesanato. Como que o artesanato, obviamente, trata? Mas trata da pessoa. Mas imagina se a Tati faz um cobertor e dá para alguém que está passando frio. Isso tá tratando uma necessidade dela e está pregando o evangelho, tá cuidando dessa integralidade. Então, acho legal a gente fugir um pouco do que é óbvio quando a gente fala desse assunto. Então, isso vai até além que você está falando, até da aula de artesanato. Eu e a Isabela, a gente tem visto, tipo assim, coisas que nem os pais veem nos adolescentes que estão vindo fazer aula, coisas que nem os pais veem a gente vê na hora de fazer o artesanato. Sabe, como a Andrea fala, a criança que usa muito preto tem problemas em algumas áreas e tal. Então, a criança que só quer usar preto, você vê que aquela criança tem um problema e você pode ajudar ela naquilo dali. A criança que não consegue, porque eu não consigo fazer, eu sou muito burra, não consigo. Então, assim, em várias coisas, né, em várias áreas, como você está falando também da fotografia, em várias áreas a gente consegue tratar várias coisas. Quando a gente abre o olho, quando a gente quer ajudar. Como está falando no texto, não adianta a gente só querer fazer isso e deixar, finge que não está vendo aquele. Como ontem no culto, a gente saiu do culto, tinha um acidente, a gente vira para cá, a gente não vira para lá. E aí eu falei, Sandra, acho que é o carro do Dilson, vamos ali ver. E aí não era o Dilson, mas era uma outra pessoa que a gente nem conhece, mas Sandro ficou lá embaixo da chuva com um guarda-sol, e lá não, eu falei, Sandro, deixa o guarda-sol aí, porque já tinha chegado mais gente. Ele, não, mas eu não posso deixar o cara sozinho, estou aqui desde o início e vou ficar. Então, é conhecido? Não é, mas, tipo, né, a gente consegue, poxa, depois vai falar, poxa, eu quero saber de onde que é esse pessoal, sabe, eu quero conhecer esse Jesus que não está preocupado só em dízimo, em oferta, em pessoal da igreja, só nos membros deles, mas estão preocupados com a humanidade, né? Preocupado em ser igreja, Eu só vou colocar aqui algumas coisas que a gente tratou, professor. A gente estava falando sobre essa amplitude do evangelho, que pelo menos foi a parte mais latente do texto para mim, sobre a aplicação do evangelho da fé em suas diferentes tribos, né? Então, a gente vive em um país altamente dividido entre direita e esquerda, e quando a gente caracteriza o cidadão que é de esquerda como o cara que quer bagunça, que quer maconha, ou o cara que é de direita como um quadrado retrógrado. Então, e isso, até para a gente que está levando o evangelho, às vezes se torna uma forma de prisão, né? E aí a gente estava remetendo sobre o texto de 1 Coríntios 9, onde Paulo fala que ele se fez de louco para ganhar os loucos, ele se fez de fraco para poder ganhar os fracos. Então, quando a gente vê, achei bem interessante o tema, o evangelho todo, para um homem todo, para todos os homens, e onde a gente aplica esse evangelho de uma forma integral e vê a cruz sendo a grande cola, fator cola do universo que traz a harmonia, que traz, né, a continuidade para todos nós, independente da área que ela for. No caso, a Ju aqui está falando de autoestima, outros irmãos vão falar de outra coisa. Eu vejo a importância da gente fazer uma autorreflexão sobre como nós vamos levar esse evangelho até essas diferentes tribos, entendeu? Aqui o Douglas estava falando, aqui a gente usa jiu-jitsu, mas vai ter lugar que a gente não vai conseguir falar essa língua. Então, a gente tem que estar em constante questionamento, em constante mutação, em constante conexão com o Espírito Santo, porque, às vezes, o que a gente vai aplicar, o que a gente vai trazer ali, entendeu? Não serve. Mas Deus, ontem a gente estava falando no culto isso, que Deus deu várias sementes para cada um. Por exemplo, Augusto, você é faixa preta de luta. Mas você tem talentos em diversas outras áreas, que às vezes é um talento que você está escondidinho, você está guardando ele para você, porque você acha que não é importante.
né? E às vezes é altamente importante e às vezes é porta para que o evangelho entre e acesse uma outra um outro nicho, um outro povo não alcançado. Basicamente isso que a gente estava falando. Como o xadrez, por exemplo, entendeu? Vou voltar para vocês, eu só ia comentar mesmo. Porque durante muito tempo se cultuou muito método. E eu achei interessante que você fala, pode ser que o jiu-jitsu ele funcione aqui e não funcione em outro lugar. Se a gente cultuar o método e achar que tudo está resumido ao método, a gente fica doido. A gente vai achar que não, tem que ser o jiu-jitsu. Não, a gente não pode estar engessado na questão do método. Né? Então, eu achei bem interessante. E na questão da fotografia, é tudo, porque o que eu falei? As relações é a relação com Deus, é a relação com o próximo, é a relação com a natureza, mas é a relação consigo mesmo. Essa relação ela é quebrada com a queda, destrói essa relação consigo mesmo. E eu achei, porque assim, ela falou da fotografia e tipo ela foi certeira na questão, né? Certeira na questão da autoestima, fundamental, assim, qualquer área da vida, e aí, por isso eu não quero falar, eu quero deixar vocês falarem, que senão eu invado, entendeu? Quem vai falar agora? Porque aí depois... E para a gente, como pregador do Evangelho, é muito necessário que a gente tenha os ouvidos abertos para o que o Senhor quer. Porque eu não escolhi a fotografia porque eu quis. Por mim, eu seguiria no magistério porque, como eu falei, é bem mais óbvio. Eu fui para a fotografia porque o Senhor levou meu coração e falou, filha, sai, está na hora de seguir por esse caminho. Então, eu fui cheia de medo, mas só porque o Senhor falou. Então, se a gente não seguir, a gente quer tratar da integralidade na nossa força e acaba machucando mais do que curando. Várias aplicações da palavra, diretrizes de Deus para nós, né, para ter esse reconectar nosso com Deus. A gente encontra também na palavra nosso com o próximo, né? Tive fome, não me deste de comer, e várias outras passagens sobre essa relação, né? Como que eu posso amar um Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão que eu vejo? Então, Deus apontando para essa integralidade, né? Em todos os aspectos. Mas, se alguém lembrar aí da natureza, a gente não chegou a falar sobre isso aqui, não. Algum contato? Não, então, deixa eu falar sobre isso. Na hora que... procurando alguma coisa aqui para falar. Então, eu li, e aí eu nem cheguei a discutir com eles, mas eu fiquei pensando, eu falei, caraca, tipo, quando a gente tem essa coisa assim, essa conectividade com Deus, essa coisa, então a gente vê, eu não sei se todo mundo é assim, eu sou assim, eu vejo Deus em tudo. E às vezes eu estou olhando assim, eu vejo um passarinho cantando, eu falo, cara, que lindo, como Deus ama. Às vezes eu até choro, eu falo, meu Deus, eu estou ficando maluca. E assim, quando a gente tem essa coisa com Deus, eu acho que a gente começa a respeitar, porque a gente começa a ver Deus naquilo dali. Eu tenho né? uma música de passarinho. E aí a gente começa a ver Deus naquelas coisas ali e a gente quer cuidar também. Eu vejo meu filho, que eu falo para ele, meu filho, foi Jesus que fez, a gente não pode matar a natureza. E ele fala, é a natureza, mamãe, não pode. E fala para todo mundo, e ensina para os outros. Então a gente tem que pensar, poxa, Deus botou a água aí, mas se a gente for acabar com a água, como é que vai ficar? Ah, porque Deus é ruim, como é que Deus deixou a gente morrer seco? Não, a gente que foi besta, que não prestou atenção, não cuidou do que Deus está nos dando. Porque, como eu falei naquele dia do corpo, Deus está nos dando. Então, se a gente não cuida, o que acontece? Fica doente. Ah, Deus me deu uma doença. Não, você se deu a doença. Né? Ah, Deus, como, no caso, Deus deixou meu marido ir embora. Não, você que não cuidou do seu marido, não fez a sua parte como esposa. Que na Bíblia ensina tudo direitinho ali. Uma vez até o Gustavo falou, Deus é tão maravilhoso que ele explica até, tem na Bíblia lá, se a casa tem mofo, você não pode ficar ali com mofo, porque faz mal para a saúde. Então, assim, na Bíblia tem explicadinho tudo direitinho. Quando a gente faz, se a gente fizer tudo direitinho, não tem erro, porque Deus dá o passo a passo, né? E é isso. Inclusive, o Rodrigão quer falar uma coisa muito importante. Não, já foi falado.
Eu acho que é bem mais que isso que fazer tudo certo, Tati. Eu acho que Deus não quer um robô. Não, eu digo assim, Entendeu? seguir um passo a passo para você viver bem, tentar viver bem. Claro que Sim, mas eu acho que não é só isso, porque Deus quer muito mais que a gente. Deus quer que a gente tenha uma personalidade, entendeu? Deus quer que a gente seja a gente mesmo, mas cada vez mais próximo e igual a Ele, entendeu? Quando a gente chega perto de Deus, perto de Jesus, a gente não fica mais parecido com a gente mesmo e ao mesmo tempo mais parecido com Ele. E nisso, nessa questão de missão, né, é muito importante porque você começa a entender o próximo, né? Você vendo, se conhecendo, você conhece melhor o próximo, né? E você já sai do lugar de julgamento, que eu acho que nessa parte de pregação do evangelho, né, eu acho que é primordial, né? E para você pregar o evangelho, você tem que deixar a religião de lado, que as pessoas já viram que não dá certo a religião, né? Cada dia eu vejo mais isso, tanto jovens quanto velhos estão correndo disso, e você se colocando, você tendo esse feeling, né, que só Deus vai te dar, né, no contato com a pessoa, você vai entender os anseios dela. Deus vai te dar um anseio, o que a pessoa realmente está precisando, porque a gente, como humano, a gente se esconde atrás, né, de uma máscara, de uma couraça, né? E às vezes na primeira abordagem, na primeira conversa, no primeiro troca de ideia, a gente não vai conseguir observar, né? Porque a pessoa vai se fechar, né? E vai... Vai se relacionar com um homem que não o quer. Sim. A pessoa vai na hora. E se você chegar com religião, cara, se você chegar com um conjunto de regras, cara, você vai estar afastando ele de Deus, cara. Você vai estar afastando ainda mais ele de Deus, né? Vai aumentar mais ainda a rejeição dele. Sim, é isso que eu vejo. E a questão da integralidade ali, os anseios, Deus vai falando, Deus vai mandando, né? E a gente vai dando nosso jeito, buscando nele o que a gente consegue ou não suprir. Interessante a aplicação que o professor usou na aula passada sobre Mateus 5:22. Ver todas as coisas. Então, era só isso. Mas eu achei interessante esse ponto de conectar o homem a todas essas, vou chamar de vertentes, assim, dele mesmo. Né? A natureza sendo uma parte dele, ele com ele mesmo. Isso é interessante. A gente pensa sempre por um lado só, o lado material. Só queria falar aqui, concordando com tudo que, né, que foi falado, lembrar da multiforme sabedoria, isso, né, de Deus. E Deus chamou cada um de nós para expressar uma parte dele, né? Há algo que a gente tem que fazer que Deus deixou para que nós fizéssemos. E a gente tem que descobrir isso. Porque a gente não vai fazer tudo, a gente não vai conseguir fazer tudo e atender, né, assim, todas as necessidades do próximo. Mas aquilo que Deus colocou em nós, para a gente fazer, para a gente expressar parte de Deus, a gente tem que descobrir e fazer, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai estar se completando, né? Vamos dizer assim, se completando, e a gente vai fazendo. E a igreja, eu vejo a igreja hoje assim com muita dificuldade de exercer o evangelho de verdade.
Porque você falou a questão da religião, né? Isso tem matado muita gente, a religiosidade, né? E a gente está aqui não para ser um religioso, para ser um cristão, né? E eu creio que Deus chamou cada um de nós para expressar uma parte dele, né? A multiforme sabedoria de Deus. Se a gente conseguir fazer isso dentro de uma igreja, né? De uma sociedade, a gente vai estar impactando, né? A sociedade onde a gente está inseridos, né? É isso. Enquanto ele, olha só, as 2 aulas vai ser comigo. Se prefere que a gente pare e retorna, que a gente vai terminando mais cedo. Aí, gente. Perguntou aí, ó. Então, se a gente parar, a gente vai até 10. Se a gente for direto, a gente vai até onde a gente tiver fôlego, aí no mais tardar 9h40. Vocês sabem. Não, a gente pode dar uma paradinha, quem quiser beber uma água, vai lá, rapidinho, vai tomar um café, mas a gente vem logo, porque a gente não perde tempo. Vai. Além do que você falou da religiosidade, que o Augusto também falou, já foi falado também, o pastor falou umas vezes, alguns ensinamentos errados, como teoria da prosperidade, outras coisas também, que acabam levando as pessoas para uma cilada, que quando elas percebem que caíram, elas se afastam mais ainda de Deus. Usa isso como munição para se afastar da igreja e afastar de Deus, consequentemente. Tem muita gente dentro da igreja fazendo coisa errada, em nome de Deus. E aí dá munição para o povo de fora que não quer Deus, fala, aí, ó, é cristão, e aí? Isso acaba matando a necessidade de muitas pessoas lá fora de ter Deus na vida delas. Isso também é muito complicado. As armadilhas dentro da igreja também podem ser muito cruéis, tanto quanto as de fora. Isso que ele está falando. Tipo, a gente passa isso com um vizinho. Ele sabia que a gente era da igreja, né? Porque todo mundo lá, a maioria onde a gente mora, sabe. Mas a gente nunca, até um tempo atrás, né, a gente nunca tinha chegado para ele para falar assim, ó, vamos para a igreja e tal. Nunca tentamos evangelizar ele. Mas ele via a diferença, sabe? Sempre viu a diferença. Então, ele, assim, terrivelmente... Como é que eu falo? Ele é bem assim... Não, ele não é do contra. Imagina assim... É um negócio bem brabo, assim. Mas com a gente... Não, é pior. Mas, assim, ele vê Deus na gente. E até uma vez a gente falou alguma coisa de fazer lá em casa um negócio. E ele falou assim, não entro na casa de vocês porque a casa de vocês é santa. E aí foi aí que eu falei para ele de Jesus. Eu falei assim, mas por que você não pode entrar na minha casa? Jesus entrou na casa de um monte de gente que era totalmente péssimo. Por que você não pode? Qual a diferença? Pode entrar sim, meu filho. Inclusive, a gente vai te convidar. Vamos fazer um churrasco e vamos te convidar. E ele passa mal, ele corre lá para casa. Tudo, ele corre lá para casa. Já falei, você vai me dar 20 cultos. Quero que você vá na minha igreja. Depois disso, você vai 20 cultos. Porque ele fala, porque eu não creio em Deus, que não sei o que eu fui oferecido para fulano, para Beltrano. Eu falei, não me interessa. Isso é mentira. Isso é tudo mentira do inimigo. Deus que sabe. Então, você vai, depois disso tudo... E conhecedor da palavra. Eu falo para ele, depois de 20 cultos que você assistir, se nada mudar na sua cabeça, amém. Mas vamos. E assim, só falei para ele de Deus nessa vez, mas ele vê Deus na gente, sabe? E tudo é com a gente. Ele corre, ele vê Sandro como um amigo. Sandro para conversar com ele. Até antes ele xingava Deus tudo quanto era nome, hoje ele já aceita. Ele perdeu um filho tem 2 anos? Tem 2 anos, então assim, ele é totalmente magoado, sabe? E aí Sandro fala com ele, fala assim, Deus é tão isso aí que você está falando, que ele tirou seu filho para você enxergar ele, sabe? Mas mesmo com isso tudo, ele... As nossas conversas são muito tranquilas. Eu falei, cara, o que mais Deus tem que fazer com você para você prestar atenção nele? E é assim. Básica, assim, muito tranquilo, assim. Muito tranquilo. E assim, porque às vezes a gente acha assim que tem que chegar na pessoa, vai chegar no vizinho, vamos para a igreja e tal, mas com isso briga com o vizinho e xinga e faz um monte de coisa, sabe? Como eu já vi gente falar assim, poxa, fulano parece ser tão da igreja, mas convivi na casa dele
totalmente diferente daquilo dali. Então, isso é muito ruim, porque aí quem ia para a igreja já não vai mais por causa daquilo dali, né? Fica dando mau testemunho. Então, isso acho que é o que vale mais, né? Vai, fala Você mais. falou, e o que vai realmente fazer diferença é a questão de, a gente vê na palavra, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Então, o grande diferencial para nós que levamos o Evangelho é essa conexão com o amor. E o Senhor é amor. Então, quando a gente pega um cidadão assim, tipo ele, eu penso sempre nessa questão da diferença. Não tem diferença, não tem diferença latente entre ele e eu. Poderia ser eu ali, porque eu já tive no lugar dele perdido. E tinha os meus achismos e as minhas questões que naquela época, onde eu não tinha Deus, e cada um de vocês, acredito que pensem da mesma forma, eram coluna para a gente e eram dadas como certas. Mas o Espírito Santo veio, fez morada em nós, quebrou esses conceitos, esses achismos, e hoje a gente pensa totalmente diferente do que a gente pensava lá atrás. Entendeu? Então, assim, se numa linha de tempo eu talvez esteja na frente andando com ele, mas poderia ser eu também ali, entendeu? Então, ter amor, ter paciência, tapar os ouvidos de vez em quando, não levar o que o cara está falando tão a sério e ter misericórdia. E ter misericórdia, entendeu? Assim como Deus teve com a gente. Em relação ao texto que nós lemos, eu achei essa questão do fazer a missão diante da sociedade, né? Hoje, com várias questões que são levantadas, que vai de desacordo com as regras bíblicas, totalmente, né? Eu achei isso muito desafiador para a integralidade do homem. Eu achei um risco, foi uma coisa que eu conversei com nossos amigos. Eu achei um risco para o missionário não se contaminar, que ele pode cair, vai lá para o meio do homossexualismo, ao invés de ele converter, ele ser o convertido. Entendeu? Então, achei essa questão de integralidade na missão evangélica, de levar o reino de Deus diante da realidade social, uma coisa muito, como é que eu posso dizer, séria. Muito séria. Tem que ser um Jó da vida mesmo. Tem que ser ali íntegro, reto, sincero diante de Deus e dar bom testemunho. Mais alguém? Quer parar agora? A dúvida é só essa? Não. Eu também. São duas, então, são duas dúvidas. Porque eu vou deixar para eu falar depois. Aí eu não deixo falar. A gente vai. Coloca para ver se... Ó, eu tenho muita dúvida. Ela é perita nessa área. Tecnologia com ela. Eu tava falando. Eu tava discutindo o texto com o Douglas. Eu perguntei, Douglas, nessa integralidade, tratar o espiritual e tratar a parte do corpo, você acha que tem um lado mais importante? Aí a gente não chegou numa conclusão. Aí eu falei pra ele, se você imagina essa situação, você tem uma pessoa, você tem uma pessoa e você tem duas opções. Ou essa pessoa está morrendo de fome, ela chega para você, ela vai morrer. Você tem duas opções. Ou você dá uma comida e ela vive, mas é só a comida, ou você dá a palavra de Deus e essa palavra de Deus com certeza ela vai se converter. Isso você tem certo. Ou você dá uma palavra de Deus, ela se converte, mas morre de fome. Qual dos dois você escolheria? Aí a gente não chegou numa conclusão. Mas mas agora Eu não tenho dúvida também, não. Eu não tenho dúvida, não. E como a pauta de hoje fala dessa integralidade, aí eu, pensando nisso, enquanto eles falavam, eu lembrei da parte da situação que Jesus passou com Maria e Marta, em que uma focou em um lado e a outra no outro, e a resposta de Jesus para Marta foi, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e eu não posso tirar isso dela.
E aí é isso, a minha crise. Eu tenho uma dúvida também. Isso é verdade também. Eu acho que a situação piora, poderia ser por isso a situação. Se você não cuidar do planeta, você morre. Eu acho que quando você dá somente o material para a pessoa, que é a comida, Cuidar do corpo, você morre da mesma forma. e não sair de cena, Do espírito, você morre da mesma forma. eu acho que tem que sair de cena, porque senão se torna um costume e aquilo ali a tendência é piorar, porque eu tenho um coração muito aberto para essa área social porque eu gosto, né? Mas só que eu me dei muito mal com isso. Até tapa na cara me deram por causa disso. Roubada. Eu abri a porta com ações sociais, porque eu tenho um coração muito mole, né? Então, eu entendo que se Deus me deu uma certa condição, e eu estou vendo que o irmão está precisando, eu vou dar ao irmão, vou dar a ele o caminho, vou dar a palavra, foi o que eu fiz. Vou dar a palavra, vou dar o caminho, vou dizer a ele, o direcionamento para você ser íntegro e bem-sucedido é assim. Só que aquilo se transformou em uma guerra, uma bola de neve, em roubo, que perdeu totalmente a essência ali da palavra do Senhor.